Graças ao Senhor! Muito bom estar aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira e junto com uma pessoa que para mim é uma das pessoas mais importantes que existem na face do planeta Terra, Jesus! a minha esposa e Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós diante dessa sexta-feira energética, uma sexta-feira com muita energia, e nós podemos dizer, né, que nós aqui em Blumenau temos muita energia porque o calor não nos deixa ficar parados, né? Nós estamos aqui já suando com tamanha temperatura, mas nós estamos posicionados para que você venha se alimentar junto com a gente de um conteúdo que, tecnicamente falando, já me transformou, já mexeu com a minha ótica, com a minha perspectiva. Eu gosto muito daquela maneira de falar que o conhecimento que me elucida. Uau, eu sempre fiz isso, mas agora eu estou consciente fazendo. Então, nessa sexta-feira, né, onde nós estamos na realidade energética e a capacitação e frutos inéditos. Eu tenho certeza que você deseja frutos inéditos, nós desejamos frutos inéditos, né? Diante desse tempo de missão que nós vivemos. Para quem não sabe, eu, Wesley e Kathleen somos missionários, um casal missionário que tenha ido pelas cidades, certo? Tanto pregando a palavra quanto realizando consagrações. E aqui está um ponto onde nós vamos enfatizar no dia de hoje, que são as consagrações. O real tema é a energia do crer, exercitada pelo corpo multiplicado, fluindo no foco da consagração. Eu quero iniciar com uma pergunta. Deus meu. Essa pergunta é: o que é fé? O que é fé? O que é fé? Consegue responder essa pra mim? O que é fé? Amém. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem, certo? É aquilo que nós chamamos a existência. Então nós não estamos vendo, mas nós temos a certeza daquilo. Então é algo além dos olhos naturais. Exatamente. Crer. Isso que a Kate acabou de citar. Crer. Só que não é apenas crer. A fé, ela é destruir a dúvida. Você já decidiu algo na sua vida e ficou com dúvida? Você já percebeu o tanto que isso te embaralha os sentimentos? Parece que dá uma confusão dentro de você, certo? Porque a palavra diz que o homem, quando ele não tem fé, ele ainda enfatiza, Tiago, falando assim: não espere tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque é homem inconstante em todos os seus caminhos. Porque ele diz inconstante, é exatamente por isso que a Kate acabou de citar. A fé, ela tem que esterilizar toda dúvida. Ela tem que matar, ela tem que arrancar toda sombra de impossibilidade. Então você materializa. A fé é você visualizar algo, você não tem provas, você não tem nada tangível. Isso daqui diz a respeito daquilo lá que eu estou visualizando. Não existe isso na fé. A fé é: eu creio. Eu posso até ter alguns fatores que fortalecem o meu acreditar, mas ele não é submetido a circunstâncias, a situações. Eu sou edificado porque eu acredito plenamente. Então a fé, ela é uma convicção. É como se fosse um alto nível de confiança. Sabe que nem uma mãe, quando você confia numa mãe, quando uma criança tá perto do pai, ela tem plena confiança no pai, plena confiança na mãe. Então é uma confiança sem nenhuma interferência. E até porque quando a gente olha para essa questão do crer, a energia do crer, né? A energia do crer, ela move, né? A fé move montanhas. Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, moverá, vai dizer para aquele monte, lança de outro lado e ele vai. Então, olha que poderoso é essa energia da fé, a energia do crer. Como ela move montanhas, como ela extrai virtudes, como a mulher do fluxo de sangue. Então, a energia do crer exercitada ali pelo corpo, multiplicado, que a gente vai ainda falar um pouco, é essa energia tão poderosa a ponto de mover, de extrair. Então, eu acho isso muito, muito forte, muito poderoso, porque até a gente estava falando esses dias aqui na comunhão, que
a questão do leproso, né? Que fala assim, Senhor, se quiseres, tu podes me tornar limpo. E Jesus fala, eu quero ser limpo. Então, imediatamente, quando Jesus falou, eu quero, ele foi limpo. Então, a fé do cara era tamanha que ele não falou assim, Senhor, tu podes me tornar limpo? Não, isso é incredulidade, isso é uma dúvida, isso é uma pergunta. Ele afirmou, a fé dele foi tamanha, a energia dele foi tamanha, que entrou em concordância com a energia e frequência de cura infinita que existia em Jesus. E nessa frequência quântica infinita de Jesus, entrou em concordância com a energia do crer, daquele homem que estava leproso. E também podemos dizer que a marca, o corpo dele estava leproso, que é a marca da igreja que está suja, contaminada pelas coisas desse mundo. E naquele momento, qual que foi a energia do corpo? A energia do corpo foi dizer, se quiseres, porque sabia que Jesus podia. Exatamente, eu acho que essa alusão que você trouxe é perfeita. Sexta-feira da energia, né? Desse espírito, dessa realidade energética de Jesus, tá? Você vai acessar com a sua fé. Ele é a usina macro, né? Então, esse exemplo que a Kate trouxe é um exemplo muito bom, porque Jesus, a usina estava andando. Já pensou uma usina andar? Uma usina de roda? Então, uma usina com pernas. Essa era a realidade de Jesus. E quando aquela mulher chega com tamanha fé, ela extrai. E a palavra diz que ela extraiu uma dose, uma porção de virtude. E essa porção de virtude é uma porção de transformação. Então, eu me alimentei muito disso que a Kate acabou de dizer a respeito dessa realidade energética, porque essa experiência citada aqui, certo, da mulher, da pessoa de Jesus, na porção da energia, é uma fonte acessível, pode assim dizer, certo? É uma fonte que é acessível a nós, a mim, a você. E diante dessa palavra que está dizendo do corpo multiplicado, porque é algo não unilateral, certo? Eu quero trazer uma alusão para vocês e que vai falar a respeito desse lado unilateral, porque nós estamos dizendo a respeito do corpo multiplicado, certo? Mas imagina uma lâmpada. Uma lâmpada em si, ela tem o brilho próprio dela, concorda comigo? Que ela em si, ela puxa uma energia e ela começa a brilhar. Só que agora imagina o que é um laser. Um laser, ele sai de um lugar com um destino, um objetivo. Então, a junção do corpo coletivo é como se fosse vários lasers que não estão aleatoriamente apontando para todos os lados. Esse laser, ele aponta para um objetivo. A nossa fé, a minha fé, a fé da Kathleen, a fé do Betão, a fé sua, a nossa fé, ela não está apontando para vários lados. A nossa fé aponta para um único objetivo. Isso é consagração. É uma vida consagrada a um objetivo. Então, quando nós falamos do corpo multiplicado, nós estamos falando de vários lasers. Não estamos falando de várias lâmpadas apenas. Nós estamos falando de vários lasers que estão apontando para uma única direção, ok? Então, eu quero que você entenda esse ponto que nós vamos falar agora a respeito de crer. Falamos a respeito de fé e falamos a respeito de foco e consagração. Eu quero ampliar um pouco mais tudo isso, certo? E eu tenho certeza que aquilo que foi a porção que tu trouxe para mim no bastidor, tu pode expressar para a galera, se possível, a respeito da onde nós vamos chegar. Então, saiba que tem uma coisa aí, ok? Eu quero que você pense dessa forma. Imagina uma grande seta apontando para cima. Lembra que a fé você está crendo em algo. E essa fé que você joga para cima é por crer em Deus. Você acredita no seu Pai. Você acredita que Jesus é o Filho do Deus vivo. A sua obra não é física. A sua obra é crer no Filho. É o que Jesus falou. A galera estava desesperada tentando fazer alguma coisa. E falou assim, mas Senhor, o que eu quero, o que nós tem que fazer? O que a gente tem que fazer? E Jesus responde, a obra de vocês é crer no Filho. Então, nós vamos crer no Filho. Crer no Filho vai fazer com que nós venhamos olhar para o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda
toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você vai amar ao Senhor, crendo e amando, ok? Depois disso, você vai ser amado por Deus de volta, porque a capacidade dele de te amar é gigantesca e você vai ser inundado por essa realidade. Essa realidade vai te transformar. E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Quando você o ama e ele te ama de volta, esse amor começa a te edificar, a te consolidar, a te construir. As verdades começam a te libertar, ok? Então, crer começa a te libertar. Por isso que creia no Filho. Ele é como a serpente que Moisés levantou no deserto para tirar o veneno do povo. Creia no Filho, olha para o Filho, ok? E quando você exercita isso, você começa a amar na horizontal. Agora a pergunta é, já falamos o que é fé, agora eu quero perguntar, o que é amor? O que é amor? Posso responder essa? Claro. Amor é uma decisão voluntária em fazer o bem para o outro sem necessidade sem expectativa de resposta. Sem necessidade de resposta. É um bem voluntário. Você faz. Você só faz. Você não espera nada, você faz. Então, Jesus em si foi esse item de Deus para demonstração do amor pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Ele entregou o filho por nos amar. Entendeu? Então ele sabia o preço, o que ele estava comprando. Então isso é amar. Então, uma decisão, não é sentimento. Esse ato é uma decisão voluntária. Essa decisão voluntária é para o bem do outro, ok? E, obviamente, que você vai fazer tudo isso inundado pela consciência de ser amado, que vai fazer com que você gere sentimento fazendo isso, ok? Então, lateralmente, horizontalmente agora. Vamos aqui. Nesse centro, imagina que é um tecido gravitacional, ok? Nós estamos falando a respeito aqui da energia do crer exercitada pelo corpo multiplicado, ok? E a gente já vai abordar outras coisas, mas esse pontinho do centro é você, ok? Amarás o teu próximo como a ti, como a você, como você se ama. Você exercita esse amor por você, vivendo o amor dele por você e amando-o de volta e sendo transformado nessa realidade. Esse amor faz com que você olhe para o outro e ame o outro como você se ama. Porque essa transformação de conquista, por conta do que ele conquistou por você, por essa submissão, por essa obediência, por esse lado servo, por esse lado de esvaziamento, de decisão, de consagrar a própria vida a uma transformação poderosa, te dá autoridade para levar outras pessoas para serem transformadas também. Como a ti mesmo tu ama. Ok? Então, um tecido. Agora existe um problema nisso. Que isso daqui é o ego. Ok? Temos o ego completamente demoníaco, que é Satanás mais alma. Ego, o ego pejorativo, é Satanás mais alma. Arreda para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. É a mente, a vontade e a emoção nas mãos de Satanás. Ok? Que é uma mente humana. Agora, nós temos esse mesmo eixo, esse mesmo ponto, subindo. Antes de eu compartilhar, quer compartilhar? Não pode continuar, tá muito bom. Amém? Depois eu compartilho. Subindo. Então ele começa a se aproximar de Deus. As pessoas começam a reconhecer que essa pessoa se aproxima de Deus. Ela está na vertical aqui subindo, ok? Subindo e se aproximando do Senhor, sendo referência. E as pessoas olham para ela e falam assim, não, ela está próxima de Deus. Mas eu quero que você preste atenção que esses pontinhos da lateral,
que é o próximo, tá só em observação. Eles começam a olhar para uma rampa, porque essa pessoa tá aqui em cima, fez teologia, essa pessoa ora 6 horas por dia, essa pessoa vive dessa forma, ela tá próxima de Deus, ora pela minha casa, eu tenho uma sobrinha minha, ora por ela, eu tenho uma família, uma casa de uns amigos meus, vai lá orar por eles, e começa a depositar naquela pessoa a capacidade de Deus responder àquela casa, àquela família que necessita, aquelas outras pessoas, porque ela começa a se enaltecer. Ela começa a subir os cargos, o ego começa a ficar grande, o eu sei, o eu sou isso, e começa a ficar eu aquilo, eu tenho intimidade com Deus, e começa aqui, ó, o eixo de vertical começa a subir, eu. Ok? Agora imagina só. Esse eixo central deveria ser semelhante a Jesus. Jesus é a referência perfeita para esse eixo central, que é a sua vida, nesse amor a Deus e Deus te amando e você amando o outro, ele é a referência. Então, mesmo sendo Deus, ele não procura por usurpação ser igual a Deus, algo que deveria se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, sendo fiel até a morte de cruz. Então o eu de Jesus, ele se esvazia e aprende obediência pelas coisas que viveu. Então as pessoas que estão aqui nesses pontinhos, nesse relacionamento, porque você está aqui no meio, ó, o esvaziamento de si mesmo e sendo servo dos irmãos, menor que os irmãos, enxerga os outros maior que você. E você começa aqui, ó, e você está lá embaixo. Tecnicamente, agora, você começa a atrair as pessoas para o seu centro gravitacional. Então, você começa a atrair as pessoas por servi-las. Serve uma pessoa para você ver se você não atrai ela. Ou não, pode deixar que eu faço isso daqui para você. Não, pode deixar que isso daqui, eu vou te servir. Alimenta a pessoa. Servir atrai a pessoa para esse centro. E se está nesse centro, você vai levar para a transformação que você vive. Ok? Então, esse ponto, isso daqui, esse pontinho aqui, existe a Kate não gosta desse nome, eu não gosto desse nome, mas até a gente achar um verdadeiro nome, nós vamos nomear dessa forma. Esse é o famoso o ego celestial. E o que é o ego celestial? É o servo, é o justo, é o iluminado, é o eu servo, o eu diminuído, o eu que serve os outros, o eu que foi iluminado por esse relacionamento e o eu de justiça. O eu de justiça. Lembra que você falou pra mim? O que você disse pra mim que é o ego celestial? É que a gente está falando do fluir no foco da consagração, né? E quando nós olhamos para Davi, nós olhamos esse homem consagrado, tanto que ele teve várias vezes chances de matar Saul, mas por sua consagração e unção, ele foi direcionado a não matar. Isso é o quê? É o que a gente define como ego celestial, mas ele é alguém consagrado. E essa consagração eu enxergo como esse ego, nesse acrônimo, aquele que entrega, aquele que governa e aquele que ouve. Né? Ele ouve ao Senhor. Então eu tenho o ego celestial é o tanto que eu entrego, o tanto que eu governo com o Senhor e o quanto que eu ouço o Senhor para então obedecê-lo. Primeiro eu preciso ouvir, e é o que Davi pratica em toda a vida dele, né? E eu acho muito interessante porque quando nós vemos 1 Samuel 21, quando ele vai e fala assim: o que você tem na mão, dê-me 5 pães, o que puder encontrar. Dê-me esses 5 pães. Eu lembrei da multiplicação de Jesus, né? Porque na multiplicação de Jesus, um rapaz vem com 5 pães e 2 peixes, que é a marca do corpo ali que vai ser multiplicado, e a consagração, porque o peixe é esse resgate, né? E a concordância de quem? Do sacerdote e de Davi como rei. Então ali tem a figura do rei e do sacerdote dizendo: estamos fluindo no foco de uma consagração. Estamos consagrando. Esse pão era do Senhor? É para preposição? Sim, mas não está limitado àquilo, porque está fluindo numa consagração necessária para um testemunho naquele evento. Se eu tenho uma vida consagrada, eu entendo os elementos que estão na minha frente e
e me submeto àquilo que o Senhor deseja para aquele tempo. Então, isso é uma vida de consagração, entrega, governo e ouvir, né? Ouvir para obedecer. Exatamente. O ponto de Davi, em concordância com aquilo que a Kate falou, o ponto de Davi que fica de frente, né, com uma situação tamanha de tensão, certo? Porque ele já chega até esse lugar e recebe tanto o pão da preposição ali, né, como um alimento, quanto a espada que ele utilizou para cortar a cabeça de Golias na sua primeira vitória. Então, esse posicionamento debaixo de um eu consagrado a uma unção que já estava estabelecida, que não foi estabelecida por mão humana, vai, sim ou sim, te dar caminhos. Então, Deus dá caminhos para Davi, comendo algo que não podia comer e recebendo a espada para lutar, que era somente Deus que poderia dar. Estava enrolado no manto sacerdotal. Então, saiba que na tua vida você vai ter esses caminhos, você vai ter oportunidade para vencer as batalhas através daquilo que é o óleo já sobre a sua vida, na sua identidade, e aquilo que são as armas que Deus é capaz de te dar ainda nos momentos que você acha que não tem mais jeito. Então, que o Senhor seja com o seu espírito, faça realmente a sua entrega, seja fortalecido no seu ego celestial, que é esse ego consagrado e longe de um eu altivo, né? Porque a Kate falou muito bem o ponto, né? Que é de entrega, de governo e de obediência, de ouvir. Então, você tem o ouvir, você tem o entregar, você tem o governo e você tem o ouvir. Então não retenha, não seja governado pelos teus desejos, pela sua altivez, pelo seu orgulho, e saiba ouvir o Senhor. Então esse é o ego celestial, aquele que entrega, aquele que governa e aquele que ouve o Senhor. Seja iluminado pela essa realidade, seja justo diante das obras que o Senhor coloca para que você realize. Então, fique nessa graça, nesse poder, no poderoso nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Invoco a Tua presença nesse dia, Senhor. Tua presença real, Senhor. Tua presença maravilhosa, Senhor, desfrutável, Senhor. Como é bom estar... como é bom te invocar, como é bom estar com o Senhor, desfrutando da boa terra que é o Senhor. Ó Senhor Jesus, nessa sexta-feira, Senhor, da realidade energética, Senhor, da capacitação e frutos inéditos, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é que capacita os escolhidos, Senhor, é o Senhor que nos faz perfeitamente capazes, Senhor, e perfeitamente capazes de gerar um testemunho e colher desses frutos inéditos, Senhor. Por isso, nesse dia, nos faz entender que é por meio do Senhor que nós vivemos, que nós movemos, que nós existimos, Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Ó Senhor Jesus, o Senhor é que nos sustenta. O Senhor é que multiplica a oferta, Senhor, e na dimensão dessa multiplicação nós somos supridos, Senhor, e na dimensão da multiplicação, essa multiplicação acontece porque nós consagramos a Ti, Senhor, aquilo que nós temos, Senhor, porque aquilo que nós temos, Senhor, não é para ser esbanjado no mundo como um ego, como um eros ou um mamon. As coisas que vêm até nós, Senhor, é tudo para ser consagrado, Senhor. Uma vida adequada é aquela que está 100% consagrada ao Senhor. Senhor, nos faz consagrar todas as coisas, todos os dias a Ti, Jesus. Tudo aquilo que está em nossas mãos, Senhor, seja nossos dons e talentos, Senhor, seja aquilo que vem como um suprimento a nós, Senhor, seja tudo aquilo que está em nossas mãos, porque o Senhor nos tornou reis e sacerdotes, Senhor. Ó Senhor Jesus, essa é nossa maior posição, Senhor, nessa terra é ser rei e sacerdote, é ter essa vida que vence. A vida que vence é a vida que consagra 100% a Ti todas as coisas, Senhor. Por isso nos faz enxergar o que de nós, a parte em nós que falta ser consagrada, Senhor. A parte em nós que precisa ser ajustado o foco, Senhor, que precisa ser devolvido a Ti, Senhor Jesus. Nesse dia, nessa realidade, nos faz, Senhor, ser possuidores, Senhor, possuidores dessa realidade energética, Senhor, de uma consagração, Senhor, porque cremos em Ti, Senhor. Cremos no Senhor,
cremos que o Senhor é aquele a quem Deus enviou. Cremos que o Senhor tem boas obras para ser cumpridas, Senhor, através do corpo, aleluia, através, Senhor, daquilo que o Senhor estabeleceu. Ó Senhor Jesus, nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos em Ti, por isso consagramos a Ti, por isso fluímos, Senhor, no foco da consagração, entendendo, Senhor, os sinais, entendendo, Senhor, os eventos, entendendo, Senhor, e reconhecendo de que nada somos sem Ti, que nada que possuímos, Senhor, é para essa terra, mas é para uma consagração ao Senhor, que possamos, Senhor, ter uma consciência nesse dia, Senhor, crer em Ti, Senhor Jesus, como diz o mandamento, Senhor, e amar uns aos outros, Senhor. Amar uns aos outros significa, Senhor, que nós temos uma vida consagrada. Esse é o maior resultado. Quando nós amamos uns aos outros, significa que nós estamos consagrados a Ti. Significa que nós entregamos nosso viver diário 100% a Ti, Senhor. A Tua palavra, ela não mente. Há uma possibilidade, há uma realidade energética de um viver santo, justificado, de uma vida cristã santa e justificada em Ti, uma vida cristã que anda em santidade, uma vida, Senhor, que anda em bondade, em justiça, em todos os frutos do Espírito são reais. Por isso nos faz acessar esse lugar, Senhor, nos faz entender que aquilo que nós temos, que aquilo que está em nossas mãos é consagrado para um propósito maior, não está debaixo, Senhor, de uma regra, de um dogma, de uma religião. O está consagrado, está debaixo de uma dimensão, está submetida a testemunhos dimensionais, e nesses testemunhos dimensionais vão extrair de nós a nossa resposta, a nossa solução, um fruto inédito, Senhor, como Davi, que entendeu que aquele pão, aquilo que tinha naquele momento, era o pão consagrado para aquele momento, era um pão, Senhor, sagrado para aquele momento na qual eles necessitavam, Senhor, entendendo tudo aquilo que estava em suas mãos. Por isso, Senhor, nos faz enxergar aquilo que está em nossas mãos nesse dia para ser consagrado ao Senhor, para propósitos maiores, que as regras, Senhor, desse mundo, que os conceitos desse mundo, Senhor, não limitem o princípio espiritual que está em nosso espírito, não limitem, Senhor, aquilo que está no espírito de cada um, Senhor, espíritos eternos, espíritos de tantos anos, que possuem tanta experiência, tanta sublimidade, porque quando conhecemos a Ti, liberamos essa sublimidade, liberamos, Senhor, uma consciência maior, uma consciência elevada. Senhor, nos leva a esse lugar, nos oculta em Ti, para então conhecermos, Senhor, e termos essa consciência ativada, Senhor, dos eventos que estão ao nosso redor, dos elementos que estão ao nosso redor, Senhor, para então ter essa entrega a Ti, esse consagrar a Ti, Senhor. Cada elemento, Senhor, que está em nossas mãos é para um testemunho da Tua glória. Por isso nos faz enxergar nesse dia, Senhor. Nos capacita para viver esse testemunho, Senhor, nesse dia, para crer, Senhor. Crer sem dúvida, Senhor. Crer, ter a certeza, Senhor, que há uma multiplicação, crer e ter a certeza que haverá uma consagração, e ter uma certeza que vai fluir, Senhor. Dessa consagração vai fluir os testemunhos inéditos e frutos inéditos para o Senhor, que não estão limitados, Senhor, a dogmas e religiosidade, Senhor. Por isso, habilita o nosso espírito nesse dia para viver essa realidade, Senhor, energética, para viver, Senhor, esse mover maravilhoso que o Senhor tem proporcionado para aqueles que o amam, Senhor, que o Senhor tem proporcionado para aqueles que desejam ser os vencedores, Senhor. Torna-nos vencedores, Senhor. Não queremos nos contentar em apenas ser salvos e cumprir uma demanda social e uma demanda de um calendário
calendário social, Senhor. Nós queremos ir às reuniões para realmente invocar o Senhor, ter comunhão e desfrute e ter as revelações daquilo que está além do que os olhos naturais enxergam, que são os teus testemunhos dimensionais, de multidimensões, que possamos consagrar a nossa vida dessa forma, Senhor Jesus, para assim ter uma vida que vence no Senhor. Amém, amém, amém. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz, se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos da vida e conduz quem nele confia. A sabedoria salvará a tua alma, protegendo-te de todo o mal. Então
Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos quatro cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias, para te gerar o melhor fruto, sendo intensa por ti, és pleno pra mim. Assim sou mais que feliz. Ensina-me a contar os meus dias, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, louvarei,
Señor, louvarei.